Bom dia. Mateus 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes curar-me, purificar-me. Jesus estava no Monte onde deu aquele sermão que é muito conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, onde ele abordou vários temas, vários assuntos. Ele descendo de lá, diz que uma quantidade muito grande de pessoas o estava seguindo. Fala no plural aqui, grandes multidões, né? O seguiram. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Então vem um leproso, e nós sabemos que naquela época, segundo a lei, naquela lei que foi entregue ali por Moisés, quem tinha doença de lepra não poderia estar no meio das pessoas, tinha que manter uma certa distância. Mesmo porque a lepra é uma doença transmissível e naquela época não tinha cura. E então, exatamente para evitar isso, por recomendação do Senhor, então a pessoa ficava longe, distante, não podia aproximar, se envolver, e nem tocar em nada, ou aonde que um leproso, por exemplo, se ele sentasse em um banco, naquela época naquele banco não servia mais, eles jogavam fora, inclusive, o que eles usavam. Era uma pessoa que tinha que viver à parte. Existe na história de Israel, de um rei que ficou leproso, então ele teve que habitar fora da cidade, e o filho dele, então, é que administrava, né, que ocupava o seu lugar. Portanto, o leproso não podia chegar perto de outras doenças mais. Mas esse leproso se arriscou, ele veio correndo, ele se ajoelhou diante de Jesus, ele adorou Jesus e fez uma oração simples. Não uma oração como nós vemos hoje, umas orações arrogantes, mas a oração dele foi simples. A melhor oração é assim como nós temos que orar. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me purificar. Se é da tua vontade, se é do teu querer, tu pode me purificar. Em outras palavras, seja feita a tua vontade. Ele não pediu não exigiu não, eu quero que o Senhor me cure, quero que o Senhor me dê isso, quero que o Senhor faça aquilo. Não. Se tu queres, se for a tua vontade, só pode me purificar. Nós sabemos que Deus pode fazer qualquer coisa. Se for vontade do Senhor, Ele pode me curar. Se for vontade de Deus, Deus pode me prosperar nessa ou naquela área. Se for vontade dele, porque talvez Ele tenha outros planos, outros projetos para nós. Mas essa oração sincera. Hoje eu vejo as pessoas sendo ensinadas a orar com orações impertinentes. Querem determinar, querem mandar em Deus. Eu quero isso. Não, Senhor, faça isso, faça isso. Eu preciso que o Senhor me dê isso. Eu preciso que o Senhor faça aquilo. E não é assim. Se for a tua vontade, como ele disse. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelho. Nós temos que adorar o Senhor. Adorar de joelho de toda maneira. Nós temos que mostrar humildade diante do Senhor. Ele veio, adorou, ajoelhou diante do Senhor, sabendo que Ele era o Senhor.
Ele é Deus, nós somos nada, nós somos servo. O servo se rende diante do seu Senhor. Ele fez isso. O que clamou? Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Versículo 3. Então, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Depois dessa oração simples, direta, sincera, Jesus estendeu a mão para ele. Falou, não, eu quero que você fique limpo. Eu quero que você fique curado. O que aconteceu na mesma hora. Ele foi curado da lepra. Aquilo que não tinha cura. Na época não tinha. Nós conhecemos a doença da lepra. Até alguns anos atrás, nós vimos as pessoas. Eu me lembro ainda quando eu era criança, os leprosos ficavam em praças, por exemplo, pedindo esmola, mas eles colocavam, né, e a lepra, ela vai destruindo as pessoas vão perdendo parte do membro, às vezes, sem sentir, sem perceber, estão segurando um copo, de repente, olha para um dedo que fica agarrado ali no copo, vão perdendo, até perder a vida, o nariz, a boca, assim, ficam totalmente, a doença vai corroendo. E para não passar a doença, eu me lembro quando eu era criança, para eles pedir esmola, até quando os ônibus passavam, eles ficavam de longe. As pessoas tinham que jogar alguma coisa para eles. Na rua tinham que jogar alguma coisa, porque não podia aproximar. Mas hoje, graças à evolução da ciência, já existe cura. Os leprosos convivem hoje normalmente no meio das pessoas, né? Hoje é normal, inclusive eu já estive na colônia, nós temos uma colônia de hospitais de lepra próximo a Belo Horizonte, que é a colônia Santa Isabel, e hoje é uma doença normal, curável. Mas naquela época não tinha cura, não existia. Só existia cura em Jesus. Esse leproso, com essa doença que não tinha cura, se rendeu aos pés de Jesus, adorou Jesus e pediu para ele, falou, seja feita a sua vontade. Porque foi isso que ele disse. Se o Senhor quiser, só pode me curar. Então seja feita a tua vontade. Jesus não falou, não, eu quero que você fique limpo. Eu quero que você fique curado. Jesus então estendeu a mão. Quando Jesus estendeu a mão, tocou nele e ficou curado. A cura chegou. Porque a palavra se cumpriu. Fala, a cura apressadamente brotará. E brotou. Então, se nós aprendermos, nos rendermos aos pés do Senhor, não importa a situação, nós aprendemos a nos render diante dele, aprendemos a adorar o Senhor e dizer para ele somente isso, que seja feita a sua vontade. Não é pedir, exigir nada do Senhor, mas que seja feita a sua vontade. Aí nós veremos o milagre acontecer. Em seguida disse-lhe Jesus, vejas que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Por escuta, você não fala nada com ninguém, não. Vai no templo e apresenta uma oferta, porque na época da lei de Moisés, foi instituído quando você recebesse a bênção, a cura, você apresentava uma oferta ao Senhor, a oferta de gratidão, né? E hoje as igrejas, pregadores profissionais ficam pedindo a gente para participar de uma campanha, a campanha da cura, da isso, daquilo, coloca um valor X ou X no envelope. Isso tudo é errado, é contrário à palavra de Deus, isso é desonestidade, isso é estelionato. Mas você tem que fazer como Jesus disse. Você recebeu a bênção do Senhor? Você recebeu uma cura? O que aconteceu? O que você recebeu? Recebeu um livramento, você viu uma transformação, um milagre de Deus aconteceu na sua vida, a restauração de sua vida, do seu casamento, sei lá, ou a bênção aconteceu? Então vai apresentar uma oferta sua, uma oferta de gratidão, mostra sua gratidão.
Vai, apresenta como assim, como Jesus disse. Mas segue, mostra o teu corpo sacerdotal, mostra o milagre, o testemunho do milagre, testemunho que Jesus fez por você e apresenta uma oferta de testemunho. É isso que nós temos que aprender a fazer, porque é Jesus falando aqui, assim que Jesus falou com o leproso, ele fala com qualquer um de nós. Versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião suplicando. Centurião é um oficial militar, digamos, responsável por 100 soldados. Um centurião era um oficial romano, né, serviço de César, responsável por 100 soldados. Porque naquela época Israel estava sob o domínio de Roma. Então era o governo de César que mandava. Então este centurião, esse oficial, então a serviço de César, chegou para Jesus suplicando. Ele disse o quê? O versículo 6. Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormento. Ele veio, centurião, ele suplicou a Jesus por um servo. Era bem que não foi nem por um filho, pela esposa, por um parente. Ele veio suplicar por um servo. Só aí já mostra o caráter, a bondade desse homem, a preocupação dele com o servo dele. Claro, o servo está paralítico, está sofrendo horrivelmente, dores terríveis. Aqui que Jesus diz para ele. Então Jesus lhe disse, versículo 7, eu irei curá-lo. Ao que respondeu o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade e tenho soldados a minhas ordens. Digo a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. Ordeno ao meu servo, faz isto, e ele faz. Olha, meu servo está lá, tá na cama, ele não consegue andar, está sofrendo horrível, está paralítico. Jesus falou, não, eu vou lá curar. Eu vou e vou curá-lo. A coisa de Jesus é simples. Eu vou e vou curar. Mas olha a humildade deste oficial romano. Falou, não, Senhor. Peraí, eu sou pecador. Eu não sou digno, só entre na minha casa. Mas eu sou um homem sob autoridade. Eu recebo ordem, mas também eu dou ordens. Eu tenho soldados à minha ordem. Eu falo com um não vai ali, ele vai. Eu digo o outro vem ali. Eu digo faz isso, o outro faz aquilo. E eles fazem, obedecem o que eu mando. Manda só uma palavra. Só o senhor mandar uma palavra, só o senhor falar acontece. Este homem demonstrou fé. Uma fé tremenda. Fé muito maior do que os dos hebreus, do que dos judeus. Este romano, esse estrangeiro. Falou, olha, basta só mandar uma palavra, basta só falar, vai acontecer. Você sabia que Jesus reconheceu Jesus como rei do rei, como autoridade. Ele podia dar uma ordem que as coisas vão acontecer. Foi isso que ele disse. Não, eu sei, eu conheço, eu sou um oficial, eu tenho soldados ali, eu mando ele fazer isso, eu mando ele fazer aquilo, eles não têm que fazer. O senhor também, se o senhor mandar, vai acontecer. Esta é a fé. A fé desse homem. E olha que a fé dele vai elogiada por Jesus. No versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam, com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel
encontrei alguém com tão grande fé. Falou, olha, nem aqui em Israel, o povo que Jesus veio para ele, eu encontrei alguém com tamanha fé como desse oficial romano. Nem aqui. Jesus parou para elogiar este homem, a fé deste homem. Da mesma forma, eu falo hoje no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, as pessoas falam muito de fé, eu tenho fé, a fé é isso, aquilo, mas poucos realmente têm fé. Poucos têm fé. Fé que Jesus continua curando, fé que Jesus vai curar, fé que Jesus vai libertar, fé que Jesus vai restaurar, fé que Jesus vai mudar. Poucos têm. Muitos falam, não, sei que Deus vai fazer, eu estou esperando o Senhor, vai fazer, mas não tem fé, não acreditam. Basta não continuar conversando. Tem muitas pessoas, às vezes eu conversando com várias pessoas, principalmente a respeito de questão de casamentos, muitos falam comigo, não, eu quero que Jesus volte, mas eu não acredito mais que vai acontecer. Você não tem fé. E a palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É a palavra do Senhor. Jesus elogiou a fé desse homem. Falou, olha, nem que o povo de Israel, nem Israel não encontrou a fé tão grande. Por isso que eu sempre exorto as pessoas a praticar a fé, a crer no Senhor, a viver a palavra de Deus. Versículo 11. Digo-vos, Jesus falando, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Jesus deu exemplo, falou, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Mas muitas pessoas virão de Oriente, Ocidente, ou seja, pessoas virão de fora. Jesus veio para Israel. Mas os seus não receberam, como está em João 1. Falou, muita gente veio de fora. Como tem acontecido? Nós, brasileiros, americanos, japoneses, africanos, russos, não sei. Bem-vindo ao Senhor. E muitos os próprios israelitas não têm fé, prova tal que a maioria, os judeus, pelo menos alguns judeus cristãos, que são pouquíssimos, é que realmente acreditam em Jesus. A maioria não. E por isso vão ser lançados fora. Onde Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes. Porque não creram em Jesus, não creram no Filho de Deus. É necessário que creiam em Jesus, assim como esse oficial romano acreditou. Jesus não vai vir de fora. O que aconteceu? Hoje muita gente do mundo todo vai ao Senhor, acredita no Senhor, coloca a fé em ação e Deus abençoa. Galardoados. Mas muitos tomaram lugar à mesa com os homens de Deus, mulheres de Deus. E muitos israelitas são lançados fora. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e da maneira como creste, assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Falou, vai. Assim como você creu, assim como você acreditou, aconteceu. O centurião tinha crido em Jesus. Acreditou que ele podia curar. Acreditou que somente uma palavra dele curaria. E aconteceu. O servo dele foi curado. Aí eu vejo pessoas falarem assim,
Ah, pastor, pessoa tal não é curada porque não tem fé. Eu vejo muitas desculpas de algumas igrejas, alguns pastores. Ah, não, eu estou orando por mas não é curado porque ele não tem fé, não. Não é porque não tem fé, não. Quem não tem fé somos nós. Porque aqui nós temos exemplo. O servo possivelmente não tinha fé, mas o centurião tinha. Então ele foi curado, foi pela fé do centurião, foi a fé de um segundo, e não dele. Também nós vimos ter um outro exemplo, quando Jesus estava lá numa casa, atendendo pessoas, orando, conversando, ensinando, e 4 pessoas trouxeram uma pessoa doente, como não conseguiram entrar, tão lotada estava a casa, subiram assim no telhado, abriram um espaço e desceram com a cama, com a maca ali, com um paralítico dentro da frente de Jesus. Jesus curou aquele ali pela fé daqueles 4. A palavra é clara disso. Pela fé deles. Então, a pessoa não tem fé, tá, mas eu tenho fé. Ah, mas o meu filho não é curado, ele não tem fé. Mas eu sou pai, eu tenho fé. Ele vai ser curado. Nós temos que aprender isso e colocarmos a palavra de Deus em ação e não apresentarmos desculpa. Jesus disse, e então disse Jesus ao centurião, vai-te da maneira como crês. É você que creu, da maneira como você creu. Assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. Só pela fé dele. Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enferma e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida ela levantou e ela passou a servi-lo. Uma coisa nós sabemos, Pedro era casado, né? Da mesma forma que sabemos também que Paulo não era. Paulo era solteiro. Ele viveu assim, viveu no celibato. Então eles vão à casa de Pedro, chega lá, a sogra de Pedro estava doente. Então Jesus toca na mão dela, ela melhora, cura, levanta e vai servir, vai fazer comida, providenciar comida, bebida para eles, para o alimento para eles. Versículo 16. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos que estavam doentes. Assim, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Está em Isaías 53, esta palavra. E depois também nós vamos ver o próprio Senhor Jesus. Além de falar aqui também, nós encontramos Pedro falando lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Essa afirmação. Muito bem. Aqui nós vemos então que lá na casa de Pedro, depois que ele curou a sogra de Pedro, né, ela se alimentou ali, que ela serviu, muita gente, sabendo que ele estava, começou a levar os doentes, né, aquelas pessoas endemoniadas, perturbadas, e Jesus só com a palavra, porque o que acontece é a palavra, ele curou todo mundo, ele expulsou os demônios, ele libertou. Estava se cumprindo, então, aquela escritura que já há mais de 700 anos atrás, o profeta Isaías tinha falado, ou seja, Deus tinha revelado através do profeta Isaías. E aconteceu, né? Pelas feridas, né? Como fala, pela ferida de Jesus nós somos curados. Assim se cumpriu, fora dito, por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Versículo 18. Quando Jesus viu que uma multidão rodeava, ordenou que atravessasse para o outro lado do mar.
E, então, aproximando-se dele, quando Jesus viu com a multidão até abordando que atravessasse para o outro lado do mar, então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguiste-ei para onde queres que fores. Então, o povo começou a chegar muita gente. O primeiro falou: não, peraí. Falou com Pedro, os outros, nós vamos atravessar para o outro lado, ali do mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, como também é conhecido, tanto faz um nome como o outro. Falou: não, vamos para o outro lado. Então Jesus do outro lado. Aí se aproxima dele um escriba. O escriba era o quê? Aquele era profissional na época que era encarregado, uma vez que não existia gráfico, máquina, qualquer coisa, tudo era compilado, ou seja, era tudo escrito à mão. A Bíblia que existia, né, o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os profetas, o Antigo Testamento era transcrito à mão. Então, os escribas, o trabalho deles era ficavam escrevendo a Bíblia, copiando, né? A Bíblia faz cópia, então, essa era a função deles. Então, eles conheciam a Bíblia, conheciam a palavra, porque eles tinham que estar o tempo todo lendo para copiar. E então, um desses escribas, chega para Jesus e fala: olha, mestre, né? Eu vou te seguir para onde você for. Chegou reconhecendo Jesus, sabendo que Jesus era mestre. Falou: olha, eu vou seguir o Senhor para onde você for. Versículo 20. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Eu vou te seguir, mestre, eu vou te seguir para onde eu for. Olha, eu não tenho. Em outras palavras, Jesus está dizendo isso. As raposas lá têm suas tocas, as aves, passarinhos têm seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar a cabeça, eu não tenho casa. Ao contrário do que alguns pregadores afirmam, não, Jesus tinha isso. Tem uma conversa fiada aí de um pregador maluco, um político, um tal de Abílio Santana, dizendo que Jesus era rico, Jesus tinha casa na praia, ele pregou isso até nos Gideões, os povos, bom, deixar para lá. Jesus não tinha nada, ele mesmo afirma. Jesus não teve nenhum patrimônio. E quando ele morreu, o que ele tinha era roupa, as vestes dele. Aí quando tiraram que ele foi ali crucificado com uma espécie de cueca, um cuecão na época, né? Só aquilo ali, que a roupa de baixo, as vestes, né? A túnica dele foi dividida foi a herança dele, ele não tinha mais nada, ele não tinha casa nem nada. E aqui mesmo, no versículo 20, ele afirma isso. Ele está falando, não tenho, cara, eu vou te seguir para onde eu for. Eu falei: escuta, eu não tenho casa. Tá pensando que vão me seguir, vão chegar ali, vão estar comigo, não tem uma casa? Não tem casa. É isso que ele está dizendo. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Nós temos muita preocupação, não, eu tenho que ter casa, eu tenho que ter carro, eu tenho que ter isso. Jesus não teve essa preocupação, a preocupação dele foi pregar o Evangelho. Eu vejo pessoas falando: não, pastor, tem que sair do aluguel, minha prioridade é ter minha casa, deixar isso para os meus filhos. Jesus não teve preocupação, essa prioridade ou preocupação em deixar nos bens materiais, não. Jesus nasceu numa manjedoura, um lugar de animais, um lugar onde se alimentam os animais, coloca ali alimento animal. E morreu na cruz, sem levar nada daqui, e nada teve ou adquiriu aqui. Olha essa resposta dele para o escriba: a raposa tem suas tocas, e a ave do céu tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Ao que Jesus respondeu: segue-me
e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Ah, não, eu vou seguir o Senhor. O discípulo falou, eu quero seguir o Senhor, mas só permite que eu vou ali enterrar. Meu pai morreu, eu vou ali enterrar meu pai primeiro. Ele falou, não. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. O que ele quer dizer com isso? Que os mortos espiritualmente, porque a pessoa depois que morreu, nada pode fazer. A pessoa morreu, se morreu no pecado, vai para o inferno. Se morreu vivendo de acordo com a lei de Deus, é salvo. Mas não importa, a partir do momento que morreu, nada mais pode ser feito. Não adianta a missa de 7, de 15, de 20 dias, de ano, não adianta a oração, intercessão, não adianta nada depois que morreu. Vela, acender vela, nada resolve. Depois que morreu, já era. Então Jesus falou, não, tu tem que, vamos seguir, vamos viver a palavra, vamos praticar o evangelho, vamos pregar o evangelho. Deixa que os mortos, que tipo de mortos Jesus está falando? Os mortos espirituais. Então deixa que os mortos espirituais lá enterrem seus mortos. Preocupa com isso, não. Vamos seguir o evangelho. Que ele está morto, não tem nada que pode fazer. Deixa que as pessoas que estão mortas espiritualmente se preocupem com isso. Eu aprendi muito isso com o Senhor. Um dos motivos que eu não gosto de enterro, eu não faço velório. E eu disse que o dia que eu fizer velório vai criar tumulto. Né? Eu não faço. Aprendi que eu tenho que preocupar em pregar o evangelho. Eu tenho que preocupar em seguir Jesus. E não só eu, todos nós temos que ter esta preocupação. Muito bem, eu li hoje o livro de Mateus, capítulo 8, até o versículo 22. Todas as dúvidas, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.